Paulo Roberto de Almeida. Bom, são 13 horas e 19 minutos. É um prazer receber o vereador Elber Batalha. Agora, nos bastidores, eu falei que pela primeira vez, assim, no estúdio, eu converso com o vereador Elber Batalha, filho de um grande amigo, um grande político e um cara que conhece estatística de política, que é o ex-vereador Elber Batalha. Aqui é Elber Batalha Filho. É um prazer, vereador. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a toda a família Jornal, ao nosso querido Luciano, ao Wilson, aqui do estúdio, a família Jornal, espalhada por Sergipe inteira e além de divisas do nosso estado, né, já que a Jornal é esse canhão de comunicação, e hoje, com o advento das redes sociais, de outros meios de comunicação, mundo afora, você pode ouvir e assistir também ao Jornal. É um prazer. Eu ia lhe apresentar também como seresteiro, não é? Não é seresteiro, não. Canta pra caramba aí, velho. Canta e toca violão. Eu só toco mesmo depois que o pessoal bebe, porque o ouvido fica mais tolerante, né? Depois que bebe um pouquinho, a exigência diminui. Mas quero dizer, Paulo, que você é um querido amigo, você é amigo da minha família. Lembro-me bem, lá nos idos de 96. 96. Meu pai... Era mais doido, meu pai lhe convidou para ser candidato pelo PSB. Você foi muito bem votado já naquela oportunidade e se tornou um amigo querido. E, por extensão, agora com a família Jornal, estamos mais perto ainda. Um prazer imenso estar aqui. Essa primeira entrevista, na verdade, na Jornal é a segunda, né? Que eu tive aqui na Hora do Servidor, na semana passada, no último domingo. Essa semana, né? Que ainda estamos na quarta-feira. E estamos na quinta. Na quinta. E é o que eu estou ainda embalado na quarta, que só para fazer raiva Nivaldo, o Mengão ganhou ontem. De novo? Então eu estou ainda... Ele é Vasco também, o Wilson. É assim mesmo. Sigamos. Mas, vereador, a gente podia começar falando das suas pretensões para a Câmara Federal? Sim. Na verdade, Paulo, nós tivemos uma construção. Eu já fui candidato a deputado federal lá em 2018. Obtive uma votação expressiva, consegui ficar com o primeiro suplente já naquela eleição. Em 2022, o partido me deu uma missão que foi coordenar a campanha de Valadares Filho para o Senado Federal. Uma campanha que foi muito disputada, que infelizmente não obtivemos o êxito que pretendíamos. E agora eu retomo esse projeto de deputado federal, sou pré-candidato pela legenda do PSB. O PSB é um partido hoje que está muito organizado em Sergipe, tem a presidência de Zezinho Sobral, vice-governador, a presidência em Aracaju de Cláudio Mitidieri, eu estou como secretário-geral do partido, e com a vinda do nosso querido João Campos, presidente nacional e prefeito da cidade do Recife, a Sergipe, na última segunda-feira, eu assumi também a Fundação João Mangabeira. A Fundação é o braço responsável pela formação política, pela qualificação dos quadros novos do partido, para que as novas gerações façam política com um P maiúsculo, sabendo a história da política, os grandes pensadores. Você está no PSB há quantos anos? Eu sou no PSB desde 1996. Eu entrei no PSB no ano que você foi candidato. É difícil encontrar um político assim, né? Que mudou todo dia de partido, né? 96, 2006, 2016... 2026, né? Completa 40 anos, né? 40 anos. Não, 30 anos. 30 anos, ano que vem, ou seja, esse ano. Agora, né? Agora, esse ano. Completa, acho que em meados desse ano, eu completo 30 anos de filiação ao PSB. E foi isso que João dizia: rapaz, você é um dos caras mais longevos de filiação no partido. Eu e o presidente da Fundação Nacional, João Mangabeira, que é o nosso querido Carlos Siqueira. Então, dentro dessa premissa de fidelidade ao partido, de respeitabilidade, de credibilidade junto à população, porque no papel de oposição eu faço uma oposição dura, firme, mas respeitosa e com dados. Eu não faço oposição de desmerecer, de desqualificar as pessoas, porque as pessoas merecem respeito. Elas podem estar erradas naquele momento, na atitude que estão cometendo. Por exemplo, eu não posso reduzir a gestão de Emília Corrêa a que tudo está errado. Mas o que está errado eu tenho que denunciar, porque a missão principal de um vereador é fiscalizar. E ela já esteve nesse papel, né? É cobrar. E ela esteve, e era uma cobradora e fiscalizadora ferrenha. A gente entende que os mais apaixonados ficam chateados. Não, e ela pegou mais visibilidade na mídia
porque era uma oposição pesada ao sistema. Pesadíssimo, ferrenho. Então, o nosso papel é esse, e com base nessa credibilidade que a gente ganhou, fui oposição a Edivaldo Nogueira também, e bati muito em Edivaldo Nogueira. Aqueles que são mais esquecidos não lembram que eu fiz a CPI do lixo contra Edivaldo, eu fiz a CPI da saúde, a CPI do lixo redundou na prisão do dono da torre, a CPI da saúde redundou na quebra do contrato da prefeitura com o hospital de cirurgia, e que foi o que salvou o cirurgia, porque o cirurgia hoje é muito bem gerido, é um hospital modelo de referência na intervenção que gerou-se das nossas denúncias com a enfermeira Márcia e doutor Hilton Moraes, fazendo uma gestão hoje maravilhosa à frente do hospital. Nós denunciamos as irregularidades no hospital de campanha, na época da pandemia, que foi construído no campo do Clube Esportivo Sergipe. Até hoje está na Polícia Federal. Até hoje está processo na Justiça Federal. Processo. Tudo aquilo foi denúncia nossa, contra a gestão de Edivaldo Nogueira. E não pode ser diferente na gestão Emília. O que tiver de errado eu vou denunciar. Aí aqueles que são mais apaixonados, ele não fazia isso, fazia pior ainda, era mais duro ainda. Verdade. Então, assim... Não, porque na política, assim, se você não xingar o político para ficar inimigo, não vale. Aí depois o cara xinga, que tem um agora xingou tanto, botou tudo no mesmo bolo, ele está lá no bolo também. E aí o que acontece? Isso vai reduzir, isso faz eu dizer que Edivaldo Nogueira é a pior pessoa do mundo? Não. Teve erros e acertos. Da mesma forma, não vou reduzir Emília a uma pessoa ruim, a uma gestora péssima. Eu estou dizendo que comete muitos equívocos, muitos erros, alguns erros graves, como, para mim, gastar 10 milhões na reforma de um gabinete. O gabinete dela está sendo reformado agora a um custo de 10 milhões de reais. É um dinheiro que podia construir muitas outras coisas importantes para a cidade. Comprar ônibus elétrico é bom? É bom. Agora, comprar por um preço módico. São Paulo, Curitiba, comprou esses mesmos ônibus a 2,5 milhões de reais. Aqui comprou por 3 milhões e 640 mil. E eu já denunciava que essa ata era superfaturada lá atrás. Chegou agora, a decisão saiu. Lá em Belém do Pará, a licitação foi anulada. Eu quero ver como vai ser essa confusão. E aí, quando estoura tudo, o que é que ela faz agora? Licita, que era o que eu cobrava, que ela licitasse os ônibus, porque eu votei a favor de comprar os ônibus. Meu voto no empréstimo foi favorável. O meu questionamento foi quando saiu o preço da licitação. Você quer ver outra incoerência, já que a gente passou por esse caminho de discutir essas questões da gestão? Vou lhe dar um exemplo. Quando começou a gestão, eu discuti uma coisa. Faça a licitação do lixo. Não faça mais emergencial. Resolveram o quê? Queriam porque queriam tirar a torre, e eu estou lembrando de novo. Eu fui contra a torre. Mas eu não posso ser mentiroso e leviano e dizer que a torre não limpava a cidade direito. O discurso era o quê? Vamos colocar a empresa Renova, que a empresa Renova vai fazer o mesmo serviço por 30 milhões a menos. Eu disse, não faz. Porque não existe contrato que tenha uma folga de 30 milhões mês, não, minha gente. Não existe esse contrato, viu isso? Que dê uma folga para o empresário ganhar 30 milhões de lucro no mês. Não tem. Resultado, botou a Renova sem licitação, de uma maneira arbitrária. A cidade foi entregue ao lixo. Bairros de Aracaju ficaram 10 dias sem ter lixo recolhido. Os funcionários passaram 2 meses sem receber salário. Por quê? Porque com 30 milhões a menos não dava para limpar a cidade. Aracaju é grande, minha gente. Aracaju é uma cidade. Aracaju tem um fenômeno. João Campos estava me dizendo uma coisa. Aracaju, em território, se brincar, ela é do mesmo tamanho que o Recife. O grande questão é que Recife tem muita gente, é muita gente aglomerada. E ele estava me explicando que territorialmente lá é tão pequeno que na região metropolitana ele corresponde apenas a 40% da região metropolitana. Tem cidades outras como Olinda, Paulista, aquela região metropolitana de Pernambuco, da Grande Recife, que são maiores que a própria Recife. Já Aracaju não. Aracaju é uma cidade espalhada. Você vai lá da extremidade do Porto Danta, do Coqueiral, até o Mosqueiro, lá, aqueles povoados. É verdade. E você, nesse interregno de tempo, nesse espaço, você tem áreas vazias. Muita área vazia, sem povoamento, muita área para ser construída ainda. Mas o lixo tem que ser recolhido. E isso complica a coleta. Porque, às vezes, você tem que ir num cantinho lá da cidade e tal. E aí, resultado? Quando veio a Ramac, a Ramac melhorou a coleta, não melhorou? A cidade Sim. melhorou. Agora, por que melhorou? Porque o preço voltou 30 milhões a mais. Quando contratou a Ramac, contratou pelo mesmo preço da torre. Aí agora ela fez a licitação, como eu cobrava lá atrás. Saiu o resultado, acho que hoje.
da licitação. Sabe quem ganhou a licitação? A torre. A Ramac e a Torre. Por quê? A Ramac e a Torre. Um consórcio entre a Ramac e a Torre ganhou a licitação. Por quê? Porque eram as empresas que efetivamente tinham know-how para fazer o serviço. Agora, isso vai fazer com que eu deixe de fiscalizar? Não. Se eles fizerem alguma irregularidade, eu vou denunciar. Agora, eu não vou precipitadamente dizer que a Ramac é ruim, que a Torre é ruim nesse aspecto. Naquele momento, havia uma denúncia grave que a Torre, ainda quando era gerida por Zé Antônio, que hoje não é mais, agora é a dona Soraya, eles dividiram a empresa e a dona Soraya ficou com a parte, pelo que eu tenho conhecimento. Naquela época, ainda da gestão de Zé Antônio, havia uma denúncia que a Torre, para receber mais dinheiro, ela misturava lixo caseiro com entulho de construção. Para pesar mais. Não, e quem pesava? Para pesar mais, exatamente, pesava. para receber. Isso eu denunciei e vou denunciar se continuar ocorrendo. Agora, a gente tem que ter muito equilíbrio para a gente não se tornar um fanático. Um fanático do quanto pior, melhor. Por exemplo, um projeto bonito da gestão de Emília, que foi o projeto Mãe Acolhedora, proposto pela secretária Simone Valadares, teve meu apoio, eu discursei defendendo o projeto, porque eu fui defensor público da 16ª Vara Cível, a vara que cuida das crianças em situação de abandono. Eu sei o que é a quantidade de crianças que tem em fila de adoção, sem ter as condições de serem adotadas. O programa Mãe Acolhedora é um programa fantástico. Eu, como líder da oposição, pedi a aceleração da votação. Você Então, acha que essa coerência é que tem que ser feita. no início da administração, a Emília estava mal assessorada, porque ela deu uma alavancada depois dos 4 meses aí. No início estava meio... Sinceramente, eu acho que ela, no final do ano, ela teve projetos positivos sendo aprovados. Sobretudo, esse projeto Mãe Acolhedora, e a restauração de cargos e salários de diversas categorias de servidores, que eu não posso deixar de reconhecer que foi um erro crasso de Edivaldo Nogueira, a relação péssima que ele teve com os servidores nos últimos 8 anos, uma relação que o Nivaldo disse aqui no programa, que era uma relação de atrito. Eu disse, não, Nivaldo, é pior, é uma relação de indiferença. Porque eu brigar com você, eu ainda lhe dou importância, né? Sim, sim. Mas a pior coisa na vida é a indiferença. Os psicólogos de relacionamento amoroso dizem o seguinte, que o problema não é quando o casal briga. O problema é quando o casal deixa de conversar. Que um não fala mais com o outro dentro de casa. Ali é a hora que o casamento foi pro buraco. Contato zero. Porque é a fase da indiferença. Edivaldo era indiferente aos servidores. E isso foi muito ruim. E Emília corrige de forma que eu tenho que reconhecer. Foram planos de cargos e salários que eram lutas de 15 anos dos servidores. Foram reconhecidos agora. Eu vou deixar de reconhecer isso porque eu sou líder da oposição. Ela resolveu em menos de 1 ano. Exato. Agora, eu ainda acho a gestão administrativamente ela confusa. Certo? A Secretaria de Educação acabou o ano com crianças não tendo material escolar e fardamento escolar. O ano passado, várias escolas não tinham fardamento nem material escolar até o final do ano. Contratos que tiveram superfaturamentos absurdos, não foi explicado por que foi feito. E aquelas coisas, carro blindado, alugado com empresa fake, que pertencia ao suplente de vereador de Campo do Brito, o caba que declarou no imposto de renda que o patrimônio dele era R$16 mil, comprou um carro de R$700 mil para alugar a prefeitura. Então, assim, houve muitas atrapalhações, não dá para esquecer a licitação da Secretaria Especial de Pessoas com Deficiência, do secretário Luizinho, que comprou uma resma de papel chamex a R$300, um lápis grafite a 114, uma borracha de apagar a 30 e tantos reais, tanto que foi tão escandalosa a denúncia que a gente fez que ele caiu. E aí não estou falando mal de Luizinho especificamente, mas eu acho que é uma gestão, Emília precisa mais tomar conta da gestão. Eu vejo a gestão assim, quando o secretário é bom, a coisa anda. Por exemplo, eu reconheço na secretária Débora Leite, da Saúde, uma secretária bem intencionada que trabalha para a gestão dar certo. Tem as dificuldades, ainda falta remédio em posto de saúde, ainda falta, mas ela tenta. É aberta a diálogo, a gente conversa. Dos maiores projetos que eu fiz esse ano, todos contaram com o apoio da secretária Débora. Vou dar um exemplo aqui. 3 leis apresentadas por mim foram vitórias efetivas para a população. Primeira delas,
uma coisa que não existia em Sergipe: biópsia de câncer de próstata para pacientes homens com câncer de próstata. Você fazia pelo SUS o PSA, você fazia a ultrassom, você ia para o médico, ele fazia o exame de toque retal na próstata, mas para começar o tratamento você precisava do sacramentar o diagnóstico, que só vinha com a biópsia. Não tinha biópsia. Sabe quanto custava uma biópsia de câncer de próstata? Quanto custa na rede privada, naquelas clínicas ali da Rua Bahia? R$ 1.500. Como é que um trabalhador que ganha agora R$ 1.600 de salário mínimo vai pagar R$ 1.500 numa biópsia? E aí foi uma preocupação nossa, nós pegamos emendas parlamentares, construímos esse diálogo no final da gestão passada, com João Vitor, que foi quem substituiu Vanesca, né, no final. Esse diálogo foi evoluindo. O Hospital São José comprou a briga, comprou a iniciativa, e agora, na gestão da secretária Débora, ela continuou o processo. Em abril, nós contratualizamos. A partir de abril de 2025, nós já tivemos biópsia de câncer de próstata para todos os pacientes do SUS de Aracaju. Isso é de uma vitória. Isso é um projeto que salva vidas. Porque o diagnóstico precoce faz com que o cidadão não tenha metástase, faz com que um tratamento seja mais eficaz no sentido de que ele fique com impotência sexual ou mesmo com incontinência urinária. Então, são coisas que me deixaram muito feliz. Outro projeto que contou com o apoio da secretária Débora foi que me chegou à Câmara uma vez, no ano passado, no final de 2023, o Instituto Diabetes Brasil, reclamando de uma coisa. Eu não sei se acho que muita gente que está ouvindo em casa não sabe disso. Existem 2 tipos de diabetes: o diabetes 1 e o diabetes 2. O diabetes mellitus 1 é outra doença. O diabetes que a gente fala, estou com diabetes, tomei muito açúcar, é o 2. É a diabetes comum, daquele cabo que vai ficando mais velho, tomou muita cerveja durante a vida, comeu muito açúcar, ele fica com açúcar desregulado. O diabetes mellitus 1 é uma doença grave, que a criança já nasce com a doença. É a doença em que o pâncreas não fabrica nada, o pâncreas não trabalha. E essa criança pode morrer a qualquer momento por um pico ou uma queda de glicemia. E pais e mães dessas crianças passam noites acordadas, se revezando, acompanhando a fase do sono desses meninos e meninas. E o que é que o Instituto Diabetes Brasil me trouxe? A solução para isso. Aquela rodinha, sensorzinho que bota no braço das crianças, que você vê muito adulto com aquele equipamentozinho no braço, aquilo se chama Libre. É um sensor eletrônico de glicemia. Aquilo substitui aquela furada no dedo com a lâmina que todo mundo dá. Porque você imagine, Wilson, uma criança ter que ter o dedo furado várias vezes no dia. Para um adulto é inconveniente. Imagine você furar o dedo de uma criança diversas vezes no dia para medir a glicose dele, a glicemia. O que é que aquele sensor faz? Aquele sensor se acopla aqui e se acopla ao celular do pai e da mãe. Qualquer queda ou subida brusca do açúcar da criança alerta um alarme no celular do pai e da mãe da criança, para que ele tome atitude. Vidas serão salvas com isso. Eu consegui regimentar, eu coloquei R$150 mil de emendas, dando a minha cota, e mais 20 vereadores colocaram R$50 mil, dentre eles a ex-vereadora Emília, que foi em 2023 que nós aportamos esses valores. E, para minha felicidade, agora em outubro, nós entregamos a todas as crianças de até os 12 anos e para alguns adolescentes até 14, esse sensor. Os pais já receberam. Os pais que não têm celular desse tipo de smartphone receberam um pagerzinho, que é um aparelhozinho que toca. O antigo bip, que a gente esses aparelhos são controlados pela Secretaria de Saúde, coordenado? Sim, eles tiveram um curso para saber usar. Foi tudo muito bem feito. Os pais tiveram um curso para saber usar o aparelho, para detectar o que aplicar quando eles recebem tudo, não só o sensor, mas o medicamento para aplicar quando a criança tem isso. E outro projeto também que está sendo concluído agora, que vai ser colocado em prática, é o programa Remédio em Casa, que é o seguinte: muita gente tem aquela prática, doença crônica, como diabetes, hipertensão, e precisa pegar o remédio em casa, ir no posto de saúde todo mês, naquela data, buscar o remédio. Mas muita gente, por conta dessas doenças, começa a ficar de cadeira de rodas, começa a ter dificuldade de caminhar. E o que é que nós estamos estipulando? Quando o paciente começa a ter dificuldade de locomoção
atestada pelo médico, a gente quer que exista um projeto a gente está criando o projeto Remédio em Casa, que é que a prefeitura disponibilize um motoboy para mensalmente, na data, levar o medicamento até a casa da pessoa, para que a pessoa não precise se deslocar. Então, são projetos que eu fico muito feliz, porque modificam a vida das pessoas diretamente. Bom, são 13 horas mais 39 minutos. Nós vamos só intervalo. Na volta, a gente continua conversando com o vereador Elber Batalha. Vou falar com o pastor Cláudio Honor. Vai falar de o sal palmito e o óleo da semente da abóbora. Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo Roberto. Falando de saúde, você, homem que está ouvindo o programa agora, que está sofrendo de prostatite, que é o aumento da próstata, a sua próstata talvez esteja inchada